Você já reparou que existem pessoas que parecem ter mais tempo do que todo mundo? Elas produzem mais, decidem melhor, vivem com menos estresse e, o mais intrigante, não parecem estar correndo. Enquanto isso, a maioria vive apagando incêndios. Acorda cansada, passa o dia ocupada, termina a semana com a sensação de que fez muito, mas avançou pouco. E quase sempre a explicação vem pronta. Falta tempo. A vida é corrida. Algumas pessoas têm mais sorte, ou elas são mais talentosas. Mas aqui vai uma verdade desconfortável e libertadora. Nada disso é o verdadeiro motivo. Tempo é o mesmo para todos. Sorte não sustenta rotina. Talento sem ordem vira frustração. O que realmente separa quem vive no controle de quem vive no caos é algo muito mais silencioso e quase nunca mostrado. Não é a agenda bonita. Não é a mesa minimalista do Instagram. Não é trabalhar até tarde nem acordar às 5 da manhã. É uma organização invisível, aquela que ninguém aplaude, aquela que não rende curtidas, mas que governa decisões, energia, foco e constância. A maioria das pessoas tenta organizar a vida de fora para dentro. Aplicativos novos, métodos milagrosos, promessas de produtividade extrema e falha, repetidamente. Porque o problema nunca foi excesso de tarefas, foi ausência de ordem. Ordem mental, ordem emocional, ordem nas pequenas decisões que se acumulam todos os dias. Quando essa ordem não existe, qualquer plano vira peso, qualquer rotina vira prisão, qualquer objetivo vira mais uma fonte de culpa. Mas quando ela existe, a vida começa a fluir com menos esforço, as decisões ficam mais claras. O tempo parece se expandir, e não porque você passou a fazer mais, mas porque finalmente parou de desperdiçar energia com o que nunca deveria estar ali. Essa história não começa com fórmulas mágicas. Ela começa com uma mudança silenciosa de perspectiva. E talvez pela primeira vez você perceba que organização não é sobre controlar tudo. É sobre assumir o comando do que realmente importa. Por que algumas pessoas conseguem produzir tanto, enquanto outras vivem sempre cansadas, atrasadas e com a sensação de estar correndo atrás da própria vida? Essa pergunta incomoda porque ela toca numa ferida comum. Todo mundo sente que poderia estar fazendo mais, vivendo melhor, com menos peso nos ombros. E quase sempre a resposta vem pronta, automática, confortável. Dizemos que falta tempo. Dizemos que a vida é injusta. Dizemos que algumas pessoas nasceram com mais talento, mais sorte ou mais oportunidades. Mas essa explicação não se sustenta por muito tempo. O dia tem as mesmas 24 horas para todos. A sorte não aparece todos os dias. E talento, quando não é bem administrado, vira apenas potencial desperdiçado. Se esses fatores fossem realmente o segredo, pessoas organizadas só existiriam em condições perfeitas. E isso claramente não é verdade. A diferença real é muito menos visível do que parece. Ela não está no que as pessoas mostram, mas no que elas organizam em silêncio. Não está no que fazem em público, mas no que decidem em particular. Existe uma estrutura invisível por trás de quem vive com clareza, constância e resultados. Uma organização que não aparece nas redes sociais, não vira status, não chama a atenção, mas governa cada escolha do dia. Enquanto a maioria tenta resolver o caos adicionando mais ferramentas, mais tarefas e mais pressão, essas pessoas fazem o oposto. Elas removem, simplificam, criam ordem antes de criar movimento. Elas entendem algo que quase ninguém percebe. Produtividade não nasce do esforço excessivo, nasce da direção correta. Quando não existe ordem interna, qualquer rotina vira peso, qualquer plano vira frustração. Qualquer dia começa atrasado, mesmo quando o relógio diz o contrário. E é por isso que tantas pessoas se sentem sempre ocupadas, mas raramente no controle. O problema nunca foi o tempo. O problema sempre foi a falta de organização invisível que sustenta uma vida funcional. O caos não chega de uma vez. Ele se instala aos poucos, quase sem ser percebido. Começa com pequenas coisas esquecidas, decisões adiadas, tarefas acumuladas. De repente, a mente está sempre cheia.
o corpo sempre cansado, e a sensação constante é de estar devendo algo para alguém ou para si mesmo. A vida segue, mas parece desorganizada por dentro. Os dias começam sem clareza e terminam com culpa. Há compromissos perdidos, prazos estourados, objetos fora do lugar e pensamentos que não param. Mesmo quando existe tempo livre, ele não traz descanso, porque a cabeça continua ocupada com tudo o que ficou pendente. O estresse vira rotina e a ansiedade passa a ser confundida com normalidade. Muitos acreditam que o problema está na quantidade de responsabilidades, no trabalho exigente, na família, nas circunstâncias externas. Mas a verdade é mais profunda e mais difícil de aceitar. O problema não está fora, está dentro. Não é o excesso de tarefas que gera o descontrole, é a ausência de ordem para lidar com elas. Sem uma estrutura clara, tudo pesa mais do que deveria. Pequenas decisões consomem energia excessiva. Coisas simples parecem complicadas. A mente passa o dia reagindo, nunca comandando. Não há espaço para planejamento porque tudo é urgente. Não há foco porque tudo parece importante. Essa desorganização interna cria um ciclo silencioso. Quanto mais confusão, mais cansaço. Quanto mais cansaço, menos clareza. E quanto menos clareza, mais bagunça se acumula, tanto na mente quanto na rotina. O resultado é uma vida vivida no modo automático, sempre apagando incêndios, sempre atrasada em relação aos próprios desejos. No fundo, o caos cotidiano não é sinal de falta de capacidade, é sinal de falta de estrutura. Pessoas inteligentes, esforçadas e bem-intencionadas sofrem não porque fazem pouco, mas porque fazem sem ordem. E enquanto essa ordem não existe, qualquer tentativa de mudança parece falhar antes mesmo de começar. A ideia de organização como base de uma vida equilibrada não é nova, nem nasceu com agendas modernas ou aplicativos digitais. Ela atravessa séculos, culturas e filosofias. Muito antes de se falar em produtividade, já se falava em ordem. Napoleon Hill afirmava que toda realização começa com clareza de propósito. Marco Aurélio ensinava que uma mente disciplinada é capaz de permanecer firme, mesmo em meio ao caos. E textos bíblicos reforçam que tudo o que prospera segue um princípio de ordem, nunca de confusão. Essas vozes tão distantes no tempo apontam para a mesma direção. A vida externa é apenas um reflexo da vida interna. Quando a mente está confusa, o mundo ao redor tende a se tornar pesado e desorganizado. Quando há clareza interior, as ações ganham direção e a realidade começa a se alinhar naturalmente. Não se trata de controle excessivo, mas de coerência. A desordem, por outro lado, cobra um preço silencioso. Ela rouba energia, gera ansiedade e distorce prioridades. Sem perceber, a pessoa passa a viver respondendo a estímulos em vez de agir a partir de princípios. E quanto mais tempo isso se prolonga, mais difícil parece sair desse ciclo. O que esses pensadores compreenderam é simples e profundo ao mesmo tempo. Ordem não é rigidez, é fundamento. Assim como uma construção precisa de uma base sólida para se manter em pé, a vida precisa de uma estrutura interna para sustentar decisões, responsabilidades e crescimento. Sem isso, qualquer avanço é instável. Organizar não é apenas arrumar coisas ou criar listas. É alinhar pensamentos, valores e ações. É estabelecer uma hierarquia clara do que importa. Quando essa ordem existe por dentro, ela se manifesta por fora de forma quase inevitável. A autoridade dessas ideias não vem da teoria, mas do tempo. Elas resistiram porque funcionam e continuam funcionando, porque o ser humano, apesar de toda a evolução, ainda responde aos mesmos princípios universais. Existe um momento em que a pessoa percebe que continuar do mesmo jeito custa mais do que mudar. Não é um grande colapso, mas um cansaço profundo de viver sempre no limite, sempre atrasada em relação à própria vida. É nesse ponto que a transformação se torna possível, e ela não começa com perfeição nem com força de vontade extrema. Começa com decisão. Ao longo dessa jornada, a promessa é clara e realista.
Não se trata de virar outra pessoa, nem de criar uma rotina impossível de sustentar. Trata-se de aprender hábitos simples, práticos, aplicáveis no mundo real. Hábitos que se encaixam na vida como ela é, não como deveria ser. Pequenas mudanças, quando feitas com constância, têm um impacto muito maior do que grandes planos abandonados na primeira dificuldade. A organização proposta aqui não exige talento especial, nem condições ideais. Ela exige consciência, exige perceber onde a energia está sendo desperdiçada e redirecioná-la com intenção. Cada hábito apresentado atua como um ponto de ajuste silencioso, reorganizando a forma de lidar com responsabilidades, tempo e decisões do dia a dia. O efeito não é imediato no sentido superficial, mas é profundo. Aos poucos, o peso mental diminui, as tarefas deixam de parecer ameaças. O dia passa a ter começo, meio e fim. A sensação constante de urgência perde força, dando lugar a uma estabilidade que não depende das circunstâncias externas. Essa transformação não pede que tudo seja feito de uma vez. Ela respeita o ritmo humano, um hábito por vez, uma escolha por dia, uma pequena vitória acumulada sobre a outra. O que muda não é apenas a rotina, mas a relação com ela. A promessa final é simples, mas poderosa. Ao organizar a base, a vida deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um espaço de construção. Não por controle excessivo, mas por clareza. Não por pressão, mas por direção. Toda transformação duradoura começa no lugar mais negligenciado, a mente. Antes de organizar horários, espaços ou compromissos, é preciso lidar com o excesso invisível que ocupa os pensamentos. Ideias soltas, preocupações acumuladas, lembranças do que ficou pendente e ansiedade sobre o que ainda nem aconteceu criam um ruído constante. Esse ruído não deixa espaço para a clareza. Quando a mente está sobrecarregada, o descanso não acontece de verdade. Mesmo em silêncio, os pensamentos continuam em movimento, repetindo tarefas, problemas e decisões não resolvidas. O resultado é um cansaço que não vem do corpo, mas da falta de encerramento mental. Tudo fica aberto, incompleto, pedindo atenção ao mesmo tempo. Ao começar a organizar a mente, algo sutil acontece. Os pensamentos deixam de competir entre si. O dia seguinte passa a existir antes de começar, reduzindo a sensação de urgência ao acordar. A ansiedade diminui porque o cérebro entende que não precisa mais guardar tudo ao mesmo tempo. Há um alívio silencioso, quase imediato. Com mais clareza interna, as decisões se tornam mais simples. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque o excesso de informação deixou de interferir. A mente passa a funcionar como um espaço organizado, onde cada coisa tem seu lugar e seu momento. Isso cria foco, e foco gera presença. Essa ordem mental muda a relação com o tempo. O dia deixa de ser uma sequência de reações e passa a ter intenção. As tarefas não surgem como ameaças, mas como partes de um todo compreensível. O estresse perde força porque a mente já não está em estado constante de alerta. Organizar a mente não é eliminar pensamentos, mas conduzi-los. É transformar confusão em direção. Quando isso acontece, a vida começa a desacelerar por dentro, mesmo que continue exigente por fora. E é a partir desse silêncio interno que qualquer organização real se sustenta. Com a mente mais leve, o ambiente físico passa a revelar o que antes era ignorado. A desordem deixa de ser apenas visual e se mostra como um ruído constante, consumindo energia sem pedir permissão. Objetos fora do lugar, acúmulos silenciosos e espaços confusos exigem atenção o tempo todo, mesmo quando não são percebidos conscientemente. O ambiente começa a pesar. Quando não existe uma lógica clara nos espaços, pequenas ações se tornam cansativas. Procurar algo, decidir onde guardar, lidar com excesso de objetos transforma tarefas simples em fontes de irritação. A casa, que deveria ser um ponto de apoio, passa a funcionar como mais uma demanda mental. Cada canto desorganizado representa uma decisão adiada.
Ao criar ordem no espaço físico, algo muda na dinâmica do dia. Os ambientes passam a colaborar em vez de competir por atenção. Há uma sensação de fluidez. As ações ficam mais rápidas, mais naturais, quase automáticas. A energia que antes era desperdiçada, lidando com a bagunça, começa a ser direcionada para o que realmente importa. Essa organização não tem relação com estética ou perfeição. Ela está ligada à funcionalidade. Cada objeto passa a ter um lugar definido, e isso reduz drasticamente o esforço mental necessário para manter a ordem. A consistência evita o acúmulo. O espaço se mantém leve porque deixa de depender de grandes intervenções. Com o ambiente organizado, o corpo relaxa. O cérebro interpreta o espaço como seguro e previsível. Isso diminui o estresse e aumenta a sensação de controle. O lar deixa de ser um cenário caótico e passa a ser um aliado silencioso da rotina. A organização física, quando feita a partir da clareza mental, não é cansativa. Ela se torna uma extensão natural da ordem interna. E pouco a pouco, o espaço ao redor começa a refletir exatamente aquilo que foi construído por dentro: simplicidade, intenção e estabilidade. Mesmo com a mente clara e o ambiente em ordem, a vida continua pesada quando o tempo é tratado sem intenção. A desorganização não está apenas nos objetos, mas nas escolhas diárias. Compromissos assumidos sem critério, decisões adiadas e prioridades confusas transformam a rotina em uma sequência de urgências. O dia acontece, mas nunca é conduzido. Quando não há limites claros, tudo invade. Mensagens, pedidos, tarefas e expectativas ocupam o tempo sem pedir licença. A pessoa passa a viver reagindo, pulando de uma demanda para outra, sempre ocupada, raramente produtiva. O cansaço não vem do excesso de trabalho, mas da fragmentação constante da atenção. Ao reorganizar o tempo, algo fundamental se redefine: o poder de decisão. Pequenas tarefas deixam de ser carregadas por dias. O que precisa ser feito encontra seu momento. As responsabilidades passam a ser distribuídas ao longo da semana, em vez de se acumularem em um único dia. Isso cria ritmo, e ritmo gera estabilidade. Com decisões mais conscientes, o tempo deixa de ser inimigo. Ele passa a ser um recurso protegido. A vida deixa de girar em torno do que é urgente e começa a se alinhar ao que é importante. Há menos pressa, menos improviso e menos desgaste emocional. Essa mudança marca uma virada clara. A pessoa deixa de apagar incêndios e começa a construir estrutura. O dia passa a ter direção. As escolhas deixam de ser feitas no limite do cansaço e passam a ser feitas com clareza. O controle não vem de rigidez, mas de intenção. Quando o tempo é organizado, a vida desacelera por dentro, mesmo que continue exigente por fora. Existe espaço para foco, descanso e avanço real. A rotina deixa de ser um campo de batalhas e se transforma em um sistema funcional, onde cada decisão fortalece a próxima. Nesse ponto, a pessoa já não reage à vida, ela passa a conduzi-la. À medida que a vida ganha estrutura, surge uma percepção inevitável. Muito do peso carregado nunca foi necessário. O excesso se revela não apenas nos objetos, mas nas informações, compromissos e expectativas acumuladas ao longo do tempo. Quanto mais coisas disputam a atenção, menos clareza existe. E sem clareza, o foco se fragmenta. A simplificação não acontece de forma abrupta. Ela nasce da consciência de que menos não é perda, é direcionamento. Ao reduzir excessos, a mente respira. As decisões se tornam mais rápidas porque há menos ruído interferindo. O que permanece ganha valor, presença e intenção. Informações espalhadas criam confusão constante. Pensamentos registrados em vários lugares, ideias soltas, lembretes perdidos, exigem um esforço contínuo de resgate mental. Quando tudo se concentra em um único sistema, a vida se organiza em torno de clareza. Não há mais necessidade de lembrar de tudo, apenas de confiar no que foi organizado. O desapego, nesse ponto, deixa de ser emocional e se torna funcional. Objetos que não servem mais, compromissos que não fazem sentido e hábitos que apenas ocupam espaço
são deixados para trás. Não por radicalismo, mas por coerência com a nova estrutura construída. Com menos excessos, surge uma leveza que não depende das circunstâncias externas. A mente fica mais silenciosa. O dia flui com menos resistência. A sensação de sobrecarga diminui porque a vida deixa de estar cheia de distrações desnecessárias. A clareza gerada pela simplificação permite enxergar o que realmente importa. O foco se aprofunda. As ações se tornam mais intencionais. A rotina passa a refletir escolhas conscientes, não acúmulos automáticos. Nesse estágio, a organização deixa de ser um esforço constante e passa a ser um estado natural. A vida se torna mais simples, mais funcional e, acima de tudo, mais alinhada com aquilo que realmente merece atenção. À medida que a vida ganha estrutura, surge uma percepção inevitável. Muito do peso carregado nunca foi necessário. O excesso se revela não apenas nos objetos, mas nas informações, compromissos e expectativas acumuladas ao longo do tempo. Quanto mais coisas disputam atenção, menos clareza existe. E sem clareza, o foco se fragmenta. A simplificação não acontece de forma abrupta. Ela nasce da consciência de que menos não é perda, é direcionamento. Ao reduzir excessos, a mente respira. As decisões se tornam mais rápidas porque há menos ruído interferindo. O que permanece ganha valor, presença e intenção. Informações espalhadas criam confusão constante. Pensamentos registrados em vários lugares, ideias soltas, lembretes perdidos, exigem um esforço contínuo de resgate mental. Quando tudo se concentra em um único sistema, a vida se organiza em torno de clareza. Não há mais necessidade de lembrar de tudo, apenas de confiar no que foi organizado. O desapego, nesse ponto, deixa de ser emocional e se torna funcional. Objetos que não servem mais, compromissos que não fazem sentido e hábitos que apenas ocupam espaço são deixados para trás. Não por radicalismo, mas por coerência com a nova estrutura construída. Com menos excessos, surge uma leveza que não depende das circunstâncias externas. A mente fica mais silenciosa. O dia flui com menos resistência. A sensação de sobrecarga diminui, porque a vida deixa de estar cheia de distrações desnecessárias. A clareza gerada pela simplificação permite enxergar o que realmente importa. O foco se aprofunda. As ações se tornam mais intencionais. A rotina passa a refletir escolhas conscientes, não acúmulos automáticos. Nesse estágio, a organização deixa de ser um esforço constante e passa a ser um estado natural. A vida se torna mais simples, mais funcional e, acima de tudo, mais alinhada com aquilo que realmente merece atenção. No ponto final dessa jornada, ocorre uma mudança que não é visível para os outros, mas é profunda para quem vive. A organização deixa de ser algo que se faz e passa a ser algo que se é. Não há mais necessidade de provar, anunciar ou justificar. O silêncio se torna parte da identidade. A vida organizada não chama a atenção. Ela funciona. As decisões são tomadas com calma. Nesse estágio, a comparação perde força. O foco se volta para dentro. A vida deixa de ser uma disputa e passa a ser um processo contínuo de alinhamento. Pequenas decisões, feitas todos os dias, constroem estabilidade. Não há grandes viradas dramáticas, apenas coerência acumulada ao longo do tempo. A organização verdadeira não busca controle absoluto, mas clareza suficiente para seguir com firmeza. Ela cria espaço para o que importa e silêncio para o que não precisa mais existir. A mente permanece estável, mesmo quando o ambiente externo oscila, porque a base está sólida. O entendimento final é simples e definitivo. A mudança não começa quando tudo está perfeito. Começa quando se escolhe agir de forma diferente, mesmo em silêncio. Cada escolha consciente reforça essa identidade. Cada dia organizado fortalece o próximo. E assim, sem alarde, sem promessas vazias, constrói-se uma vida mais leve, mais estável e mais poderosa, sustentada não pelo que se mostra, mas pelo que se vive. Se tudo isso fez sentido para você, lembre-se de uma coisa:
Mudança real não acontece em um grande dia especial. Ela começa em decisões pequenas, feitas em silêncio, repetidas todos os dias. Organização não é sobre controle, é sobre liberdade. Liberdade de pensar com clareza, agir com intenção e viver com menos peso. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. É sinal de que existe em você o desejo de viver com mais direção e menos caos. E esse é o primeiro passo. O próximo é simples, mas poderoso. Continuar cercando sua mente de conteúdos que constroem, não que confundem. Por isso se inscreva no canal. Aqui cada vídeo é pensado para ajudar você a organizar não só a rotina, mas a forma como enxerga a própria vida. Curta esse vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que também estão cansadas de viver no automático. Compartilhe com alguém que vive sempre sobrecarregado, alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma ideia simples no momento certo muda tudo. E lembre-se, não espere motivação perfeita nem condições ideais. Comece com o que você tem, onde você está. Pequenas decisões silenciosas constroem grandes resultados ao longo do tempo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, menos ruído, mais clareza e uma vida cada vez mais organizada de dentro para fora.